Ministério Vivo Nele apresenta Fora das Quatro Paredes. Fala galera, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Fora das Quatro Paredes. Eu sou a Carol, faço parte do Ministério Vivo Nele e estou aqui com uma convidada muito especial. Mas antes, queria muito que você fosse lá no nosso Instagram, @Ministério Vivo Nele, curtisse a nossa página e ficasse ligado nas novidades que temos por lá. Eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa muito querida aqui pela nossa casa e para mim também. É a Renata. Renata tem uma história muito linda para contar pra gente, para compartilhar. Eu queria que você falasse aí, se apresenta, fala um pouco de você, da sua história, e sinta-se à vontade aí para compartilhar aquele vídeo com palavras do seu coração. Realmente é uma história que o Senhor ele proporcionou que eu vivesse e aprendizado muitas lições dentro perto da maternidade. E eu agradeço muito ao Senhor por Ele ter me ensinado através da dor, mas também através de muita alegria, né? E tudo começou, na verdade, em 2014, quando eu descobri um câncer de tireoide. E a partir dali, minha vida deu uma mudada, porque eu passei a ficar dependente de medicações, né, reposições hormonais. E isso implicou também nas minhas gestações. E depois eu acabei tendo as perdas, né, gestacionais, que aí foram 3. E cada uma delas foi uma vivência diferente com o Senhor. E hoje eu consigo, às vezes as pessoas acham loucura, mas hoje eu consigo agradecer que eu vivi com o Senhor. Você consegue contar um pouquinho pra gente como foi essa fase de antes de ter a primeira gestação, a parte do câncer, do que isso afetou na sua fertilidade mais pra frente? Eu não tinha problema nenhum, né, com a tireoide em si, e a partir do momento que eu perdi, né, a tireoide, eu passei a desencadear o hipotireoidismo. E o hipotireoidismo não cuidado, ele pode afetar diretamente na fertilidade. Então, a partir dali, eu já sabia que as minhas gestações teria que ser um pouco mais acompanhada. Mas ali, dentro das medicações, tomando a vida que segue. Quantos anos você tinha, Rê, quando você descobriu esse câncer? 28. E naquela época você tinha a intenção de engravidar ou nem passava pela sua cabeça? Não passava ainda, porque eu pensava assim, quando chegar com 30, e aí 30 e pouco. Mas aí, depois que eu passei pelo processo, graças a Deus, não precisou de eu passar pelo químio. Cheguei a fazer alguns tratamentos, mas não tão pesados, né? 6 meses depois que eu fiz tratamento, eu quis engravidar, e aí foi quando eu tive a minha primeira realidade, onde a médica virou para mim e falou: Renata, é bom que você não engravide agora. Então aí eu tive minha primeira, assim, uma crise emocional, porque eu vi que eu já não estava com controle ali, né, da minha vida. Essa é a pior parte. Porque ela estava determinando ali quando que eu deveria, né, fazer as coisas, lógico que ela era pro meu bem. Mas eu acabei entrando ali numa crise, tendo até que fazer terapia, ter ali um acompanhamento um pouquinho mais de perto, porque eu vi que toda essa história mexeria muito mais, porque eu tinha acabado de passar por um tratamento, meu organismo estava cheio de medicações, então eu achei que o meu problema seria aquele ali. Então eu corri um risco de ter um aborto. Então, mais um pouquinho. E aí esse espera mais um pouquinho que foi dolorido. Mas o Senhor, ele foi te arrancando a ansiedade e ensinando a esperar, a aguardar o tempo certo de todas as coisas. Mas aí, durante esse tempo aí, demorou muito até a sua primeira gestação? Você falou que foram 3 abortos, né? Isso. A gente quer saber do primeiro, um pouco mais de detalhes, né, dessa fase. O tempo que foi até lá, como foi essa espera e como foi essa fase aí pós também, né? Depois da descoberta da gravidez, do aborto. Eu engravidei a primeira vez em 2016, descobri em novembro, mais ou menos. E aí foi uma gestação normal, e aí a descoberta foi maravilhosa, porque eu já estava já com quase
tinha ali 8 anos, mais ou menos, 9 de casado, então, né, a pessoa ficou com expectativa e aquela cobrança. E aí, quando eu descobri, primeiro neto para meus pais, é aquela alegria. E aí, nas primeiras ultrações, os médicos já foram achando estranho, porque pela idade gestacional já não tinha batimento, mas aí poderia uma questão de ciclo, né? E aí poderia ficar ali, tinha que aguardar mais um pouco, e aí eu fui aguardando, e não havia uma evolução do embrião. E aí depois eu fiquei aguardando para ver se o meu corpo expelia, porque aí o médico falou, infelizmente, não houve evolução, não tem batimento. E aí a gente agora vai esperar o seu corpo expelir. Só que já estava dando ali mais ou menos um mês da minha primeira ultrassom. Aí um dos médicos que me atendeu falou assim, agora, como você está entrando em risco a tua vida também, então a gente vai ter que passar por uma cirurgia que é a curetagem, então eu precisei passar por tudo isso. E ali os médicos diziam que era normal, né? A primeira perda ali é normal. E aí aquilo é sofrido, mas a gente fica dentro daquilo é normal. E aí em 2017, em agosto, eu engravidei pela segunda vez. E aí foi que eu tive o choque de, peraí, tem alguma coisa além do tiroidismo, tem alguma coisa mais séria acontecendo comigo. E eu descobri que estava grávida numa semana, na semana seguinte eu já comecei com sangramento e infelizmente abortei pela segunda vez. E volta todo aquele sentimento de novo, né? Volta, de desespero, desesperança. Muito. E só que nessa segunda gestação foi muito curto. Só que o senhor, ele me marcou. Que quando eu cheguei no hospital, tinha uma moça que ela estava ali com um problema também, acho que a diabetes dela, alguma coisa assim, estava alta, e ela precisava entrar para um parto de emergência. E ali eu e o Daniel presenciou a discussão dela com a médica, porque ela não queria ganhar o bebê, ela queria esperar algum parente chegar, e ela precisava entrar subir para, né, o centro cirúrgico. E ela queria esperar o dia seguinte, e a médica discutindo com ela que tinha que ser ali na hora. E eu passando por todo o meu processo, e o médico que eu tomasse medicação, eu fui para essa linha de medicação, e quando eu cheguei lá, essa moça também estava lá. E eu lá, tomando minha medicação, e o Espírito Santo começou a soprar no meu ouvido, vai lá e ora por ela. E eu dizia, é a minha vez, é a minha dor. E o Espírito Santo, vai lá, mas ora por ela. E eu não quero ir lá orar por ela. E eu com acesso, Ele não quero ir lá orar por ela. É a minha dor, é a minha vez. Cuida de mim, viu? Depois, né? Exato. Mas procuro ser sempre obediente. Essa discussão, assim, não foi longa, foi em segundos, né? É que não dá tempo de esperar muito. Exato. E eu levantei e fui orar pela moça, tava o marido e tinha mais uma senhora ali com ela. E ela aceitou a oração e eu sentei ali com ela e glorificamos o nome do Senhor. E eu lembro de não ter havido choro até aquele momento. Quando eu saí do carro, que eu entrei no carro, aí foi o meu momento. Aí eu desabei, aí eu chorei, e aí eu falei, entendi, agora eu preciso ir atrás do que está acontecendo comigo. E pedi para que o Senhor, ele me segurasse, assim. Eu escutava muito das pessoas dizendo assim, Rê, mas eu não vejo você, assim, muito depressiva, deprimida. Eu te conheço há 10 anos, te ver se entregar para uma dor é bem difícil. Tanto que a gente sempre te olhou, a Renata é forte. Na nossa cabeça, né? Quem viu você passar um pouquinho por isso, ela vai aguentar um pouco isso. Deus está com ela. Então, era um momento que eu estava muito vulnerável, né? E talvez te olhar assim era uma vulnerabilidade sua, porque você sempre passou essa força pra gente, né? Então, é muito difícil estar nesse lugar, sendo que você olha e fala, caramba, todo mundo me vê como forte, e agora eu tô vulnerável. O que é lidar com isso? Eu vou ser bem sincera, assim, eu não sei muito bem, porque a força não é minha. É o Senhor aqui naquele momento de angústia, ele vir me abraçar, a gente tá
mesmo com raiva, mesmo triste, falar com ele, ter sensibilidade de escutar ele, ter a família por perto. Eu sempre tive o Daniel comigo em tudo. Então, assim, e tem a parte da dor dele também, né? Porque por muitas vezes ele teve que abafar a dor dele, porque a minha, além de ser a dor emocional, era a dor física. Então ele teve que estar ali comigo. E eu sinceramente, eu fiquei refletindo, mas eu não consigo explicar. Porque não é algo explicável para mim. Que é algo que realmente ele vem do céu. É algo que só um relacionamento com Deus que explicaria como que a gente aguenta uma dor de perder um filho. E muitas das vezes as pessoas elas banalizam essa dor porque a gente não olha para o rosto da criança ou a gente não enterra um filho. Então tá ali dentro do ventre, perdeu e volta para casa e perdeu. Só que o vazio ele é o mesmo, a dor ela é a mesma e o luto é o mesmo. Existe porque existiu expectativa e existiu então uma frustração. É um sonho, né? Exato. Mas aí a gente procurando, porque ali naquele momento o médico falou, não sou especialista, você vai precisar de ajuda. E ele colocou ali um leque ali de alguns médicos que a gente poderia procurar, mas financeiramente falando não era a nossa viável pra gente. Então a gente demorou um pouquinho. E dentro desse demorar um pouquinho, mais ou menos uns 6, 7 meses depois, Renata engravidou novamente. É certo, hein? E aí os médicos Renata, você não tem problema em engravidar. Isso a gente tem certeza. E engravidei pela terceira vez. E ali foi assim, a terceira vez foi mais forte, foi mais pesada, porque a minha gestação, eu cheguei a ouvir o coraçãozinho do meu bebê, ela foi um pouquinho mais pra frente, e ali a gente foi vendo, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo, então eu ganhei presente pro meu bebê. E foi assim, a gente conseguiu criar mais expectativa, né? A frustração foi bem maior, porque numa sexta-feira, exatamente no dia em que eu completei 3 meses de gestação, eu acordei com sangramento. E ali o Daniel falou assim, vamos pro hospital agora, era 5 e pouco da manhã. E aí eu fui pro hospital, e aí chegou lá, a médica já tinha o meu histórico, que era sempre o mesmo hospital. Então e aí a médica falou, infelizmente não tem, né, batimentos. E ali eu lembro que eu não consegui chorar também. Saí e eu fiquei em estado de choque. E eu saí e eu lembro de me questionar. Né? Na terceira, como se eu tivesse pego a primeira, a segunda, e aí eu acumulei na terceira, e eu fiquei muito brava. Despejou, né? E eu lembro de falar por quê? Porque pra mim não, porque comigo, porque teve outras pessoas que vieram com casamento depois de mim, que já estavam já curtindo filhos. Sim. E eu e o Dani, a gente chegou num ponto do casamento que o casamento ficou. A gente tinha curtido muita coisa. Então alguma coisa. Sim. E o que é pra você? Como foi, né, pra você tá vivendo isso, ter 3 perdas e ver ao seu redor pessoas próximas engravidar, ver a gravidez evoluir? Como foi pra você lidar com esse sentimento? Consegue lembrar? Sei que faz bastante tempo, mas... Eu consigo. Era uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo eu me recordo que em uma das vezes, uma chefe do meu trabalho, a gente descobriu que estava grávida bem próximo. Então, aí, depois que a gravidez dela, então eu sempre pensava, era com teste todo mês, uma filhinha também, ou filho, né? Já pra ter nascido. Então, a gente, por um tempo, fica um pouco nessa paranoia. Mas uma coisa que eu sempre tive certeza, que eu seria mãe. Então, essa
certeza, ela não me deixava, eu não deixava que qualquer resquício de inveja, de frustração, lógico que a gente tem, mas qualquer raiz de maldade que pudesse querer crescer no meu coração, eu não dava liberdade para isso, porque tinha certeza que eu seria mãe. Eu não sabia o tempo, e o tempo que é o complicado, o tempo que vai acontecer as coisas, de esperar. Mas eu tinha certeza que eu seria. Passar por essa terceira perda foi assim, mais frustrante, porque além de eu ter ido um pouquinho mais para frente na gestação, são 3 meses com o bebezinho, porque eu sempre descobri minhas gestações muito no início. Com 2 semanas de gravidez, eu já sabia em todas que eu estava grávida. Todas. Então, então para mim foram 3 meses. Então, eu não descobria que eu estava grávida com 2 meses. Não, eu descobria muito no começo. E aí, depois dessa terceira, eu não quis passar. A médica falou assim: você quer passar pelo processo de contagem ou esperar, né, o seu corpo expelir? Eu disse para ela que eu quero aguardar meu corpo expelir. Não queria passar por uma segunda cirurgia, porque pelo primeiro foi necessário, eu não tive escolha, né? Pelo tempo que o bebezinho já estava o feto sem vida dentro de mim. E o segundo foi eu abortei o segundo no banheiro do meu trabalho. Então comecei com sangramento e até eu chegar no hospital, cheguei lá, o médico falou: se não fosse o exame de sangue, nós nem falaríamos que você está grávida. Não. Porque seu útero está extremamente limpo. E no terceiro, que foi tudo mais complicado, porque eu optei por expelir normalmente e eu não imaginei a dor que eu iria sentir. Então, eu não imaginei, eu não imaginei a dor que eu iria sentir. Eu fiquei aguardando em casa, e aí isso foi numa sexta-feira, aí passou sábado, quando foi sábado à tarde, as dores começaram a ficar tão fortes, e quando foi no domingo pela manhã, eu virei pro Daniel e falei: me leva pro hospital, porque eu não aguento mais de dor, não tô aguentando. E aí naquele domingo de manhã, fui pro hospital, e aí chegando no hospital, minha bolsa estourou, porque eu estava de 3 meses, então eu escutei como se fosse um pico dentro de mim, assim, um barulho. E a gente estava muito perto do hospital e eu falei: corre, porque vai ser. E eu lembro de quando eu entrei no hospital e falei que eu estava ali no processo, e aí tinha toda aquela abertura de ficha, do plano de saúde liberar tudo. Aí eu falei pro Daniel: preciso ir aqui no banheiro do térreo mesmo. E eu fui no banheiro. E aí era só uma vontade de fazer xixi enorme. E ali no banheiro eu abortei. Só que o que eu não esperava é que a imagem que eu lido sempre quando tenho que falar, né, sobre esse assunto, ou de quando conta esse testemunho, e quando eu olhei pro vaso sanitário, meu bebê estava lá dentro. Então, com 3 meses, ele meio que já tá formadinho, e aí a partir dali ele já vai crescendo. E aí eu lidei por muito tempo com o sentimento da culpa, porque no desespero ali eu não sabia o que fazer, eu simplesmente dei carga. Nossa. E aí eu deveria ter chamado minha enfermeira, eu deveria ter gritado, eu deveria ter chorado, mas eu não consigo nem explicar a minha reação. E aí eu tive que lidar com esse sentimento de culpa, porque no natural eu não deveria ter agido dessa forma. Mas eu fiz, e dali eu entrei, e aí a médica falou: ainda, mas só que tem ainda coisas para você terminar, para limpar todo o seu útero. Você vai aguentar a dor? Eu precisei aplicar, que é a ocitocina. Fiquei mais 12 horas lá no hospital, sentindo muita dor, a ponto das enfermeiras olhar para mim e falar: essa menina não vai aguentar, porque eu já estava ficando sem cor. Eu lembro de ter depois acordado com um machucado no braço, que em algum momento eu devo ter me batido ali de dor, e nem reparei. E eu lembro que eu e o Dani chegou em casa, era por volta da meia-noite e pouco do domingo ali para segunda-feira.
Então, esse processo da terceira gestação, ela foi mais dolorida. Eu lembro que eu fiquei exatamente um mês brigada com Deus. Foi um mês, assim, muito questionamentos, revoltas. e em silêncio, porque as pessoas sempre falavam isso, Renata, você é forte. E eu falava assim, agora eu não quero ser forte. Agora eu quero sentir a minha dor. E dentro desse processo, a gente passa pelo processo de solidão, porque as pessoas também não sabem como lidar com esse sofrimento, as pessoas não sabem como amparar. E aí eu não chegar próximo, eu não sei o que eu falar, eu não vou visitar, eu vou deixar ela lá, ela tá na dor, ela precisa de privacidade. Muitas das vezes a gente quer essa privacidade, mas às vezes a gente quer as pessoas por perto, a gente fica nessa troca de emoções. E é bem complicado, mas passei por esse processo dos 30, eu lembro que foi um mês, deu conversando muito com o Senhor de choro, de eu ter colocado, é como se eu tivesse pegado o processo das 3 dores e juntado ali, falado para ele. Aí quando eu me recuperei, aí eu falei, agora eu vou atrás de saber o problema que eu tenho. Mas aí nesse tempo, né, que você fala da sua revolta, que você pegou dessas 3 gestações, seu relacionamento com Deus, como que foi nesse sentido? Obrigada, mas você tinha esse tempo com Deus, você tinha sua revolta, você sentiu que espiritualmente você esfriou, você foi aquela pessoa que não quero mais saber de nada, Deus me frustrou, Deus não cumpriu, ou você mesmo assim continuou colocando seu coração em Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas? Como que foi para você essa parte do seu relacionamento com Ele? Eu não me recordo de ter me afastado, de verdade, assim. Passei por esse momento de briga, mas ali junto. Eu lembro de escutar a voz dele, de ter essa sensibilidade mesmo, de discussão mesmo, assim. E eu lembro de um período também de silêncio, mas eu senti a presença que ele estava ali comigo. Eu não me recordo hoje, analisando esse afastamento. Às vezes até é normal, assim, um esfriamento, mas eu não me recordo desse tempo. Na verdade, eu não me dava o prazer de me afastar do Senhor. Amém. Porque eu via, eu tenho testemunhos próximo a mim com dores, assim, eu não vou falar que são piores, mas com dores diferentes, mas tão intensas, tanto qual eu passei. Sim. E que houve esse afastamento. E só quem perde é a gente. Então, por mais que eu estava muito frustrada ali com a dor, com aquilo que eu tinha passado, porque eu queria ser mãe, o meu problema é que eu queria ser mãe naquela hora. Eu engravidei, então é aquele meu filho que eu queria. E não foi o momento, Eu estava com problema de saúde, depois eu fui fazer exames, aí eu tive que aguardar, porque o médico falou, agora não vai dar, precisa voltar ao normal, e era sempre assim, esperar. E você nem é uma pessoa controladora, né? Eu gosto de ter tudo dentro do tempo que eu me organizei para. E o Senhor, ele foi inclusive me tratando. É uma frase que a galera também conhece por falar dela. Nem que você falasse dessa frase. Se você não falasse, eu ia falar, eu ia te perguntar dela. Porque a gente não pode sair burro de nenhuma lição. Então, se você está passando por uma dor, se você está passando por qualquer situação e você não tira um aprendizado daquilo, isso não significa que você não vai passar por uma próxima dor. Significa que é como você vai passar por aquela dor novamente. Como que você vai lidar com uma dor, com uma situação, com qualquer coisa que a vida te proporcionar passar. O Senhor, ele nos ensina que nesse mundo nós teríamos aflição, mas ele ensina que ele venceu. Então, a minha vitória não estava em mim, sempre esteve nele. Então, ele nos ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a minha vida estava nele, a vida dos meus filhos estavam nele.
Então, sempre que eu parei para pensar, é que os meus filhos, eles não viveram comigo, mas estão tendo a possibilidade de estar na eternidade, uma vida toda. Então, pensar nisso é algo que me traz um conforto tremendo. E aí me tira, porque é melhor eu ter os meus filhos ao meu lado, os meus filhos ao lado do Senhor. Então não tem nem pergunta, não tem nem resposta, né, para isso. Mas diante de tudo isso, a gente teve algumas dificuldades acontecendo nas três estações, nas perdas, que é o pós. Não há um esfriamento, que tanto eu posso falar por mim, posso falar pelo Dani, na questão da nossa comunhão com o Senhor, mas teve entre a gente como casal. Eu acho importante você falar disso, porque às vezes a gente foca muito em como a mulher ficou, como que foi essa perda. Mas a gente sabe que é algo que afeta o casamento como um todo, né? Então, a gente quer aprender um pouco com você aí, como que foi isso, né? Como que vocês lidaram com isso, como que foi todo esse processo do casamento, nessas 3 gestações, né? Que eu acredito que até pro Dani a terceira foi a pior também, né? Então, fala aí um pouquinho pra gente. Então, para mim foi uma questão muito de era um sentimento estranho. Eu me recordo mais nesse terceiro, de eu ter momentos de eu dizer assim pro Senhor, eu não amo. Como que eu vou ficar com uma pessoa que eu não amo, não tinha um sentimento? E aí eu sempre. Era uma coisa assim de não esperar muito, assim. Era sentir e falar isso com Deus. E 10 minutos depois eu orar e falar para o Senhor assim: me traz aquele mesmo amor do porquê eu dei o sim lá no dia do casamento, aquela empolgação de vou preparar o meu casamento e ele me pede em casamento. Então, aquela mesma empolgação que nos leva até aquele sim, eu falei: Senhor, me traz agora. Porque hoje eu não tô. Porque quando a gente perde alguém da gente, dentro da gente, uma parte da gente, fica vazio. E esse vazio ficou entre a gente, era uma coisa estranha. Então a gente começou a voltar para a vida normal, da igreja, do trabalho, mas não estava normal dentro de casa. E às vezes a gente discutia, às vezes a gente se estranhava de uma forma que não tinha antes. E só trazendo o casamento para dentro do convívio, trazendo Deus para esse convívio, dizendo e acreditando que ele poderia restaurar um sentimento que eu não posso falar que não existia, mas que a gente não conseguia enxergar naquele momento, tanto dele por mim como de mim para ele. E o Senhor, ele foi restaurando, ele foi trazendo. Então, o convívio com a igreja, o convívio sentando e conversando com outras pessoas. O Daniel ele tem uma forma diferente de lidar com a dor. Ele não gosta de falar aquilo que dói nele. E eu gosto muito de ficar falando. Então, por exemplo, eu perco uma pessoa que está muito próxima, então por um período eu fico olhando e vendo, e aquilo me ajuda no meu conforto. Então, como eu não tinha fotos, não tinha, e a do terceiro, a imagem que eu tinha era de ver o meu bebezinho ali dentro do vaso e a ação que eu tive. Então eu ficava por um bom tempo remoendo e me culpando do como eu poderia ter feito diferente. E não fiz. Então, vencer tudo isso, então levou um tempo. Porque sempre tem alguém que faria diferente. Mas eu tenho que pensar em como eu fiz. E como o Senhor ele poderia ali me restaurar. E ali ele foi trabalhando em mim, foi trabalhando com a minha culpa, ele foi trabalhando com o meu casamento. E ele foi crescendo ali em mim novamente. Então, o amor foi crescendo novamente. A minha família foi criando cor novamente, para que a gente pudesse ali correr atrás. Então, depois ali a gente fez vários exames, tanto eu como o Dani, e aí eu descobri que eu tenho uma deficiência na proteína que chama proteína S. Que ela era até bem pequena, mas o médico disse que foi suficiente para esses seus abortos, isso justificaria. Porém,
é algo que a gente só vai descobrir quando o dia que o bebê nascer. Porque pode ser isso, como não pode. Porque a medicina, ela dá resposta para algumas coisas, mas ela não dá resposta para tudo. Então, ali, mais uma vez, eu tive que me apegar ao Senhor. E fiz todos os exames que eu tinha que fazer, fui atrás. E o meu tratamento era durante a gestação, não existia um tratamento antes. Era durante a gestação. E só antes de você entrar mais a fundo nessa parte, né, do tratamento, depois que você descobriu, falando ainda um pouquinho do casamento, você falou das suas dificuldades com Dani aí nessa terceira perda. Na primeira e na segunda, você sentiu que vocês se fortaleceram um pouco mais como casal? Ou também deu essa estremecida? Nas três? Foi só na última mesmo que veio tudo à tona, assim, te prejudicou muito mais? Eu acho que na última foi o mais intenso de tudo. Que eu acho que ele, como foi um pouquinho ali, mas quando a gente fala assim, 3 meses, perto de uma gestação de 9 meses, parece ser muito pouco. Mas pensa, 3 meses você ali todos os dias, aí você vai fazer um exame, você vai fazer um exame de sangue, uma ultrassom, ainda mais a minha gestação, que era já considerada que tinha ali alguma coisa, então era muita coisa, os médicos já ficavam ali muito próximo a mim. Até ali eu não tinha um diagnóstico, mas já sabia que alguma coisa, porque já tinha o histórico das 2 perdas antes. E são 3 meses que eu falo por mim também, que eu sou uma pessoa bem ansiosa para as coisas que eu quero, né? Então, acredito que são 3 meses de olhando roupinhas, imaginando se é menina, se não é menino, se é menino. Exato. Eu quero um quarto assim, eu quero esse móvel, Vai ser meu pai de bebê, a decoração. Então um sonho, uma expectativa que é um combustível ali, né, para você viver aquilo. Então, eu acredito que para a mulher tem essa expectativa, para o homem é diferente. Eu acredito que o homem não fica imaginando um chá de bebê, né? Porque a gente imagina. Eu imagino hoje como vai ser, tema e tal. Então, você viveu isso na pele 3 vezes sonhando, e as 3 vezes é como se agora vai, não é? Sentimento. Exato. E aí não vai. Não, na próxima agora vai e não vai. Então, acho que é uma frustração muito grande. São sonhos que você vê deixando ir, mas você estava em Deus em todo o tempo, né? Pelo que você conta aí pra gente. Eu acho isso muito bonito. Dá pra ver aqui, né? Nos seus olhos, o brilho, desde quando você começou a falar. Mas é mais a emoção, acho que tudo que você viveu e você passa isso pra gente. Pra mim, eu tô vindo aqui, né? Tenho vivido algo parecido nessa área, não tão parecido, não tão intenso, né, como você, mas eu tenho algo que Deus tem trabalhado em mim nessa parte. E você falando, eu consigo aprender bastante sobre esperar, sobre a frustração, como que é lidar com as pessoas ao seu redor, vivendo o que você sonha tanto em viver. Então, eu quero muito que todo esse aprendizado até agora que você trouxe aqui alcance as pessoas. Enquanto você fala, eu consigo lembrar de amigas minhas que eu preciso mandar esse áudio para que elas escutem, para que elas também tenham essa esperança que através disso, né, elas entendam que elas vão ser mães. Eu creio muito nisso. E é o que eu tenho orado para mim, eu sei que eu vou ser também. Mas até ser, Deus, ele trabalha muito na gente, né? Dentro desse o até ser, uma das coisas que eu sempre eu coloquei na minha cabeça, que eu seria mãe, mas algo que eu nunca alimentei, tanto que quando aconteceu, se não me engano, foi na segunda gestação, eu tava com 32 para 32. E eu falei pro Dani assim, a gente ainda não sabe o problema que eu tenho. Visivelmente era comigo. Mas se eu chegar até os 35 eu não for mãe, nós vamos conversar sobre a adoção, porque mãe eu vou ser. Eu sou controladora de programas de... Então, mãe eu vou ser. Então eu sempre tive na cabeça assim, eu vou ser mãe. E acho que essa certeza que eu tinha em Deus, ela me fortalecia, acho que tanto a mim como a ele. Mas falando do nosso, né, voltando pro relacionamento, no primeiro, eu acho que realmente não teve muito isso. Eu tenho um chorinho aqui, a gente vai chegar nessa parte ainda. Mas, porque eu também, apesar da dor, mas
era aquela coisa de não é normal, né? A primeira gestação não vingar, não sei o quê. Então tinha aquela dor, mas não, vai vir a próxima. Aí quando foi na próxima, aí a gente já fica mais assim, o que está acontecendo? Mas a segunda foi muito rápido, eu descobri na semana seguinte, já tinha perdido. Foi também uma época que uma semana depois minha avó faleceu, então foi uma dor bem próxima da outra. Então eu lembro que no velório da minha avó, minha família mal sabia que eu tinha acabado, só os meus próximos, né? Minha irmã, meus pais, só quem estava muito próximo. Mas meus primos, meus tios, porque a minha avó também ali estava já entrando numa fase ali de hospital, então a família estava muito envolvida com a situação dela. E aí eu lembro de guardar a minha dor, porque perder a minha avó também foi uma dor bem grande, então juntou ali. E aí eu lembro de falar, tá bom, agora vamos, porque assim, já tinha passado por algumas dores, minha mãe teve câncer de mama, então eu tinha passado pelo câncer de tireoide. E eu lembro que eu sempre era pensar assim, eu lembro que, por exemplo, quando eu descobri o câncer, eu lembro que eu fiquei 3 dias chorando, era sempre um marco, assim, um tempo de choro, porque eu sempre me dei, eu acho que a gente aprende que é tempo de chorar, tempo, era o meu tempo de sentir aquela dor. Só que eu nunca me permitia viver naquela dor, que aquela dor andasse comigo. E aí tá bom, Senhor, é isso que eu tenho hoje, então eu vou encarar até aonde eu estiver. E eu lembro que na época do câncer, eu queria muito ter sido curado, porque a minha irmã, ela passou por essa cura. E eu queria passar pela mesma cura, e eu passei. Só que não como a minha irmã. Eu passei pela cirurgia, passei pelo tratamento. E a minha cura foi no meu emocional. Então, da forma com que eu lidava com algumas coisas, eu me sentir vítima de algumas coisas, no meu emocional, o Senhor, ele foi me curando. E quando eu cheguei na fase das perdas, eu já estava com o meu emocional um pouquinho mais preparado. Então, eu lembro que o Senhor, ele foi provendo todas as coisas, foi ajudando na questão do casamento. Mas eu lembrei de uma situação que o Senhor, ele foi usando toda essa dor por conta de uma dor que veio primeiro. Que aos 12 anos eu fui assediada, saindo da escola. E essa primeira dor parece até sei lá, um livro, né? Dá pra falar, poxa, que tudo teve que passar. Mas foram coisas que o Senhor, ele foi me limpando, ele mexeu muito comigo na época. Me tirou uma inocência que, na época que era minha e que não deveria ter tirado, porque o assédio foi, o cara começou a me seguir saindo da escola e começou a falar muitas coisas, o homem, e naquela época eu lembro que eu cheguei numa altura e eu corri, que eu fiquei com medo, né? Não sabia o que ia acontecer. E eu corri. Eu lembro de ter chegado tão pálida em casa que não teve como não falar para minha mãe que não tinha acontecido alguma coisa. E graças a Deus eu falei. E só que assim, aí meus pais tomaram atitudes. Meu pai, enfim, o cara falou para mim onde trabalhava. Mas graças a Deus a gente não encontrou, porque talvez meu pai poderia ter feito alguma coisa com as próprias mãos ali. Mas aquilo para mim foi um marco. E aquilo me fechou. E a partir daquele momento, fui uma outra Renata, que eu não saía mais pra rua para brincar. Minha mãe passava a me levar todos os dias. Eu estava no ensino médio e minha mãe me levava para a escola e me buscava. Um adolescente não quer. A minha mãe fazia. E então eu tive. Eu falei que com os 28 eu passei pela minha primeira crise emocional, mas na verdade foi a segunda. Porque aos 21 eu entrei numa crise, síndrome do pânico, mas ali eu tratei, o médico queria me dar remédios fortíssimos, e infelizmente naquela época eu não procurei ajuda, eu guardei para mim e fui buscando dentro daquilo que eu consegui ali, e consegui até dar uma respirada. Mas o Senhor, eu precisava ser curada. E eu lembro que liberar o perdão para esse cara que tirou a minha inocência através das palavras foi um grande marco. Porque eu lembro, aos 21,
eu precisava fazer essa oração, não para... Quando a gente fala em liberar perdão, parece que você está isentando a pessoa das consequências que ela tem que ter, seja aqui na Terra ou seja com Deus. E, na verdade, a gente está se liberando daquele fardo, que para mim era um fardo. Para mim, existia uma Renata antes dos 12 e uma Renata após os 12, pós 12 anos. E eu me fechei. Eu era outra pessoa, outra criança, eu fui. E ali, depois que eu fiz aquela oração liberando o perdão, eu também virei. E foi justamente na época que eu conheci o Dani. Então, se não teria prejudicado também o meu relacionamento. Eu acredito que muita coisa eu não teria vivido. Então, eu consegui liberar. Eu lembro que foi um momento de muita intensidade. Foi uma oração, acho que foi uma das orações mais complexas que eu tive. Foi essa oração, eu estava me liberando, estava me libertando. Eu lembro de sentir essa sensação, de ter isso, de chorar muito. Só que a gente vai carregando aqueles traumas emocionais. Nunca a gente passa, a gente acha que algumas coisas é uma cura instantânea. E foi um tratamento emocional que eu fui levando. E que às vezes quer vir alguma coisinha até hoje, mas graças a Deus hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento na palavra e eu me apego a ela. Eu me apego a ela para tudo, assim. Eu tenho noção de quem Deus é na minha vida e que nele nada substitui. Nem o amor que eu tenho pelos meus filhos substitui o amor que eu tenho por Deus. Então, eu lembro de uma vez o Dani tá um pouco mais frio, e aí eu lembro de uma das nossas discussões, eu falar assim para ele: você não me interessa se você não tiver Deus. Porque sem Deus, nosso relacionamento é extremamente diferente. Então, vai para perto de Deus. Porque eu quero ter alguém que tenha Deus dentro da minha casa. Eu sou muito chata com relacionamento. Então, eu lembro do dia, quando eu comecei a namorar com o Dani, quando ele falou pra mim assim, fica com Deus no telefone, eu lembro que aquele fica com Deus era com propriedade. Era de alguém que conhecia um Deus. Não era um fica com Deus vago, como qualquer pessoa fala. Então, eu me recordo de que eu falei, é o meu namorado. Não era um relacionamento, a gente também nunca ficou. Isso é uma outra história. A gente marca para um outro podcast. Mas que as pessoas falam assim, e eu escutava muito isso, né? Não tem como começar a namorar sem ficar. Eu comecei a namorar sem ficar. Então, não foi no experimento. Então, o Senhor, ele sempre foi dentro da obediência de uma entrega que nunca foi fácil. Sempre matando a carne ali, os desejos, vivendo dores e frustrações. Tá sempre grudado ali no Deus. Muito legal ouvir tudo isso, Rê, todo esse seu processo aí, mas agora a gente também quer ouvir um pouquinho da... Acho injusto a gente falar da melhor parte, porque tudo isso que você conta é um aprendizado, Deus te ensinou muita coisa, você não saiu burra das situações, né? Então Amém. tem um propósito na dor também, tem um propósito em tudo isso que você viveu, mas a gente quer ouvir um pouquinho agora do terceiro pra frente, né? Depois que você descobriu o que você tinha, quanto tempo foi a sua gestação, a sua outra gestação, como que foi? Teve mais gestações, não teve? Conta aí pra gente um pouquinho. Depois que eu descobri, né, que eu possuí essa deficiência na proteína, aí em 2019, aí veio meu quarto positivo, e aí foi uma alegria. Sempre teve comemoração, porque eu sempre acreditava, vai ser dessa vez. Só que com essa vez veio o tratamento, que era a aplicação da enoxaparina, né, que é um anticoagulante, porque essa deficiência ela provoca trombos, né, no organismo e provoca a trombose na placenta. Por isso que o feto acaba não evoluindo, né, a gestação. E aí comecei a aplicar as injeções, fui atrás do tratamento, são aplicações diárias. E a gravidez ela foi indo, mas eu lembro que no início foi muito tenso.
ao ponto de eu quase não conseguir fazer as primeiras ultrassons, porque eu ficava com medo de ter. Eu carreguei um trauma de fazer ultrassom, porque era sempre nelas que mãe, infelizmente, não foi pra frente, não tem o batimento. Sempre tinha alguma notícia nela. Então aí eu ficava com medo, e aí chegava a ponto do médico ali que estava realizando o exame falar: se você não conseguir relaxar, a gente não vai conseguir fazer o exame. E eu pensar, bom, se eu passar por isso pela quarta vez, eu vou saber agora, eu vou saber depois. Então, vou ter que relaxar pra passar por, né, me acalmar emocionalmente, porque eu chorava na sala. E aí foi indo. Então foi a primeira ultrassom do certo, foi indo, foi indo. E qual foi a sensação ali quando você viu que na primeira ultrassom, quarta vez, tinha batimento? Qual foi a... Então, na verdade, eu consegui relaxar quando foi ali perto das 16 semanas, que é o quarto mês. É importante você falar, tá? Porque... Os meses e as semanas a gente não entende. Porque era o prazo que era o tempo que minhas gestações chegavam. Tem pessoas que infelizmente passam por isso, mas descobrem muito no final, né? Acontece com mães de acontecer essa, acho que é trombose na placenta no final, com 30 e poucas semanas. Mas comigo acontecia bem no início. E aí eu lembro que era depois, que aí eu lembro do médico falar assim: agora a gente passou da fase mais de risco, que era pro meu caso. Mas a gestação era inteira de risco. Ele falava assim: a gente só vai saber que seu tratamento deu certo o dia que o seu bebê nascer. Mas eu lembro de ter, ao mesmo tempo, ficar um pouco tenso, mas de ter aproveitado. Então eu curti o dia que a gente descobriu que viria o Gabriel, porque o Gabriel também é uma história. Quando antes de 2016, que foi a minha primeira gestação, quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu queria uma menina. E aí eu lembro que em oração o Senhor ele me disse assim: vai vir um menino. O seu primeiro filho será um menino. E eu disse para Deus: tá bom, o Senhor me dá uma menina. Porque eu e o Dani porque eu lembro eu e o Dani sempre teve na cabeça que nós não teríamos apenas um filho. E aí quando a gente estava na quarta gestação, a gente as meninas com aquela moda do chá revelação. Ah, vamos fazer chá revelação, não sei o que. Aí eu falava: gente, mas não tem graça. Eu já sei o que é. Deus já me revelou. Ah, Rê, mas... Aí a gente fez uma comemoração pequena em casa ali, né? Os meus pais e irmãos, tios ali, parente do Dani. E alguns amigos ali que estavam ali. Foi no dia mesmo assim. Aí tem uma confirmação, que era o Gabriel, e o Gabriel também, eu depois caçando ali no e-mail, eu e o Dani casou em 2010 e eu encontrei um e-mail de 2012, falando assim: se eu tiver um menino, vai chamar Gabriel. Uau! Por 9 anos, porque, 9 anos, não, 7 anos depois. Porque o Gabriel é aquele que leva a mensagem de Deus. Amém, que lindo. Então, para mim, eu sempre fui atrás do nome, tinha que ter um significado. E eu, depois que eu soube que ele estava, né, e a gravidez estava evoluindo, a gente até encontrou outros nomes bonitos, mas o Dani falava assim: não, é o Gabriel. E aí eu escutava as pessoas falando assim: o Gabriel é aquele, o Gabriel. O senhor, ele me falava que como é a personalidade dele, e hoje eu vejo muito. E ele já tem uma personalidade assim, tá, na verdade não tem, tá desenvolvendo, porque vai fazer 3 anos ainda, né? Mas ele é muito especial. Foi assim, uma gravidez tranquila. Teve alguns episódios de alguns sustos aí, uns sangramentos, dores, e tive muitas cólicas durante a gestação, mas que também é normal, independente do meu problema de saúde ou para outras gestantes, são coisas que poderiam acontecer, não era nada fora do normal. E aí no parto, que também foi um correria ali, se o plano ia autorizar, não ia autorizar, e aí Conseguiu fazer o chá de bebê?
Conseguimos fazer o chá de bebê também. Foi maravilhoso, foi lindo, foi um presente do Senhor. É, cada coisinha que a gente foi indo e o melhor, que era ter assim os amigos envolvidos naquela conquista que minha e do Dani. E era nossa também, né? Que Exato, viu que porque vocês passaram, não tem como não se alegrar junto, né? porque foi um presente do Senhor. Tem nem que falar assim. De vez em quando a gente pega as fotos, fica vendo assim, e dá até saudade, né, do barrigão, de viver algumas coisas. Mas agora eu tenho ele. E tem hora que eu, até nas primeiras postagens, agora eu tô um pouquinho longe de rede social, mas eu lembro que quando eu tive, que ele nasceu, foi no meio da pandemia, logo no começo da pandemia, e aí a gente teve aquela frustração, porque eu queria dividir aquela alegria, né, com a minha família, minha mãe ficou frustrada porque não podia entrar no hospital, e era só eu e o Dani, mas foi gostoso ao mesmo tempo, porque foi só nós três. E aí eu lembro que nos primeiros dias eu cheguei a passar mal. Fui pra casa, né? E a gente vivia alta. E aí eu lembro de ter passado mal. Porque eu não conseguia dormir. Porque eu ficava olhando pra ele o tempo inteiro. E minha mãe falava assim, você precisa descansar. E aí eu lembro de um dia ficar dando mamar com ele, tendo tontura. Porque eu queria ficar olhando pra ele o tempo inteiro. Porque era alguma coisa assim que era inacreditável. Tipo, realmente eu vivi isso, eu conquistei, eu cheguei. Isso, tô pegando o meu milagre, eu tô pegando o meu sonho, eu tô pegando aquilo, sabe, no meu presente do Senhor. E ele foi. Como que é ali no dia do parto, ouvir aquele chorinho, pegar no colo, sentir o cheirinho? Foi maravilhoso. Só que assim, eu não consegui chorar, porque eu fiquei tão tensa. O Dani já chorou. Mas eu não consegui me entregar, porque eu fiquei atenta, assim. Eu queria ouvir o choro dele, ele demorou assim, parece que foi assim segundos, mas ali a gente naquele momento acho que foi um tempão. Mas aí quando ele chorou, e aí a gente tem o choro, né, que ele é expressivo, até hoje. E eu lembro do médico, da enfermeira, na verdade, eu tá ali no pós-parto. Escutando esse choro, eu falei, tô, ele vai pro seu bebê. Você, não, por que tá tomando vacina? Porque ficar lá sozinho no berçário porque ele sempre tem um choro alto até hoje. Amém, glória a Deus por isso, né? E aí ele é o meu pequeno maravilhoso. Ai, que gostoso. Acho que é, eu imagino, né? Deve ser uma sensação muito boa você chegar e atravessar aquela faixa de chegada, né? Cortar e falar, caraca, eu consegui, né? Seus olhos estão bem marejados, Renata. Dá pra ver, eu acho isso muito lindo e isso traz muita esperança para as mulheres que estão ouvindo a gente de realmente eu vou viver isso e é passar pelo processo, né? Cada um vai ter uma história para contar, cada um vive algo, ninguém vai viver a mesma coisa, ninguém vai passar pelo mesmo processo, né? Cada um vai tirar ali o seu aprendizado, mas te ouvir me traz aquela sensação de vai chegar, vale a pena esperar, prenda, descansa no Senhor e confia que você está sob uma palavra, né? Tem uma promessa sobre você e é continuar lutando por ela. Mas, né, a gente sabe que essa história ainda não terminou, ainda tem uma surpresinha aí. Conta pra gente. Sim. Em 2000 e... Nossa, você tava me perdendo. 2021. Eu achei que eu ia passar. Desde 2016 eu acabei gestando em todos os anos. 16, 17, 18 e aí 19 engravidei do gato. Passei 2020, ele nasceu em março de 2020. E achei que 2021 estaria bem tranquila. Bem de boa, né? Quando foi dia 29 de dezembro de 2021, veio meu positivo. E ali eu fiquei um pouco assustada, mas porque a gente queria ir um pouquinho mais pra frente, mas ao mesmo tempo a gente já sabia que poderia acontecer, porque nenhum foi por acidente, a gente desejou todos os meus filhos. E aí, de repente, estava na quinta gestação. E aí, quando eu tive o positivo, eu fui brincando ali, mostrar, o Daniel estava na sala ali brincando com o gato.
E eu fui mostrar, e eles não acreditam, eu falei, tô grávida de novo. E ali a gente começou já todo o processo, liguei para meus pais, não, na verdade, a Dani correu para comprar as injeções. E começamos o processo do zero novamente, com as injeções, com ali a gente também teve um processo de que, conta ali do meu ciclo menstrual, eu tenho ali uma ovulação ali fora da data, que é a ovulação tardia. Então, quando eu fui pro meu primeiro ultrassom, estava dando que eu estava de 7 semanas, quando na verdade eu já cheguei e já falava pro médico, eu não tô nessa idade gestacional, tô com menos. Só que eles não enxergavam, não enxergavam o embrião, não enxergavam o batimento, e com 7 semanas é o que já se espera. E não via, então aí começou toda aquela tensão novamente de estar ali, vai ou não a gestação para frente, e volta na semana que vem para repetir a ultrassom. E eu falei, não vou voltar na semana que vem, porque eu sei que eu não estou de 7 semanas, estou de 5. Mas aí você já tinha mais confiança, né, no processo, porque você sabia como cuidar, né? Então, o fato de você não fazer ultrassom não te trazia aquela insegurança de, meu Deus, será que se eu for vai ter batimento? Não vai. Era mais aquela coisa de, eu já conheço meu corpo, já sei o tratamento, eu não vou agora, porque eu sei que quando eu for vai estar lá e vai acontecer de novo igual foi com o Gabriel. Exato. E aí, quando eu aguardei 2 semanas para repetir o ultrassom, aí tava lá tudo certinho. O batimento. E aí foi aquela ansiedade, menino ou menina. E aí, quando eu escutei a primeira batida o primeiro ultra, né, que a gente faz, que ouve o coração, é uma delícia. É uma delícia ouvir o coraçãozinho, é uma delícia aquele momento. E aí, Deus me trouxe a uma menina. Só que sempre vem, assim, a dúvida, né, se não for uma menina, e a gente foi aguardando. Aí eu lembro que no ultrassom, mesmo já estava ali no 4 mês de gestação, e não aparecia, não dava para identificar se era menino ou menina. Aí eu e o Daniel, aí bateu a ansiedade, falei, vamos fazer o exame de sangue? Então, vamos fazer o exame de sangue. E aí a gente fez o exame de sangue e constou que é a testagem fetal? Exato. E era a nossa Beatriz, que naquele e-mail de 2012 estava lá, quando for menino vai chamar Gabriel, e quando for Beatriz, significa aquela que traz felicidade. E só que a gestação da Beatriz, ela foi mais tranquila, porém emocionalmente para mim, ela foi um pouquinho mais me desgastei mais emocionalmente por todo o processo das medicações, hormonal, a mudança hormonal que a gestação traz para a mulher. Então eu chorei muito na gestação dela, apesar do nome significar aquela que traz felicidade, mas eu queria que ela traria. E no nascimento dela, assim, foi um preparar do Senhor, porque eu tive complicações também com o meu plano de saúde novamente. Mas o Senhor, ele preparou o hospital, ele preparou a médica que fez o meu parto, foi extremamente tranquilo. A hora do parto, porque a gente ali, ela nasceu na emergência, né, ali para fazer um exame, e a médica falou, agora você vai ter que ficar aqui, porque ela vai nascer hoje. E ali eu não esperava, porque o meu coração ficou ali, foi diferente do nascimento do Gá. Quando eu saí de casa, eu não deixei ninguém. E no nascimento da Bia, o Gá ficou, o Gabriel ficou. E eu não me despedi dele. Então veio aquela. Foi a primeira vez que a gente se distanciou, né, por 3 dias. E como a gente ainda estava nesse negócio da pandemia, ninguém podia visitar. E aí a gente entrou num outro processo. Mas foi uma alegria tremenda quando ela nasceu, a minha princesa. E ela é isso, porque o Gabriel a gente brinca, porque o Gabriel as pessoas brincavam e até hoje ele dá sorriso para quem ele quer. Ele é mais sério, né? Agora a Bia, você mal falou com ela já tá rindo. E ela é uma alegria mesmo. E agora, Rê, eu queria que você trouxesse aqui algum versículo, algum texto bíblico que te marcou bastante nesse período pós-nascimento do Gabriel, pós-nascimento da Bia, que depois você compartilhasse, trouxesse algum conselho,
para as mulheres que têm vivido isso, alguns ensinamentos chaves assim, para que elas, né, aquelas que têm vivido por isso, elas se apeguem àquilo que você vai falar, que foi o que Deus ministrou no seu coração. Eu vou ser muito franca, eu não tenho um versículo específico. Eu tenho um que eu consiga compartilhar, que é um versículo meio que já é chave para todo mundo. Mas a Bíblia em si, ela me restaurou, né? Então durante todo esse período, a Bíblia, ela sempre me curou por inteira. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para mim, ele é um versículo chave, porque não porque eu tive os meus filhos, mas porque o Senhor, ele nunca me faltou. Em todos os momentos. Então, ele sendo o meu tudo em todo o tempo, ele sempre esteve ali. Até para ouvir os meus desabafos de choro. Eu lembro que quando você apresentou o Gabriel, você cantou um louvor. E enquanto eu, né, pensava sobre a conversa de hoje, né, tinha colocado isso em oração, eu lembrei do Salmo 126. E olhando nos seus olhos, vendo você contar, vendo o brilho que você, né, demonstra ao falar do que você conquistou da sua família, dos seus filhos, me vem muito isso forte no coração. De que você semeou muito, né, com lágrimas. E hoje você colhe com alegria. E quando você apresentou o Gabriel, você cantou exatamente essa canção. E eu creio que é uma mensagem de esperança, né? Sim. Que vale a pena passar por isso. Valeu a pena, foi dolorido, valeu, mas você chegou, né, na largada aqui, na linha de chegada, e está com os seus sonhos aqui, né? Inclusive, eles estão aqui hoje, né, com a gente. Sim, mas infelizmente eles estão dormindo. Com uma bebê de 6 meses e o Gá agora na fase escolar, acorda muito cedo e também acaba indo dormir muito cedo também. E eles são uma alegria hoje. Não é fácil a vida da maternidade, porque apesar de tudo isso a gente romantiza muito. Não é uma vida fácil. Eu acho não, tenho certeza agora, sendo mãe, que mãe a gente sai extremamente de um papel do não tem como ser mãe e ser egoísta, porque mãe é você se doar o tempo todo, você deixar de muitas vezes fazer do teu para até quando a gente decide se cuidar. Porque quando a gente decide se cuidar, é também para cuidar deles. Quando a gente decide priorizar o nosso casamento, ter um alicerce ali para em casa, uma base também é por eles. Então é para ter uma família saudável, então a gente precisa ter um casamento saudável, a gente precisa estar saudável em Cristo. Então é uma doação o tempo todo, assim, o tempo todo. E agora sendo uma referência mais próximo, né? Porque eu ali agora tenho duas pessoinhas ali diretamente que não saem de mim. Depende inteiramente de você, né? Mas ao mesmo tempo eu crio por envio. Eu sei que eu olho e eu falo para Deus, Senhor, ajuda eu e o Dani em todo o tempo a capacitar eles, porque eles nasceram com um propósito em Deus e a minha função e a do Dani é desenvolver esse propósito em Deus. E é muito fácil no papel de pai e mãe da gente estragar esse propósito. De N formas. Então eu sempre peço para Deus o discernimento, a sabedoria, para que em todo tempo a gente envie tanto o Gabriel como a Beatriz fez esse propósito. Amém. E qual o conselho aí, qual é o ensinamento que você deixa para as mulheres? Vivem isso, ou que viverão, que vão escutar essa mensagem um dia, né? A mensagem é que independente do sim ou do não, porque enquanto eu viver os meus. Hoje parece ser muito fácil falar assim, porque eu tô com as minhas duas crianças. Mas enquanto eu estava tendo não e o não sem resposta, porque o Senhor ele fala muito comigo, mas por muitas vezes ele permaneceu em silêncio e ele continuava sendo meu Deus. Então, independente da resposta que o Senhor dá, ele continua sendo o mesmo Deus, crendo da mesma forma, tendo a mesma soberania,
no controle de tudo. Então, independente se a gente tem um sim ou tem um não, porque muitas pessoas vai viver o não. E uma vez que a gente até conversou com muitas pessoas, vai viver o nunca. E eu não sei qual que vai ser o nunca, né? Eu tive alguns não do Senhor, que independente, eu lembro que durante as minhas perdas, eu disse para Deus que independente se eu tivesse filho ou não, eu estaria servindo a Deus. Eu lembro que quando eu estava com câncer e o médico disse que infelizmente a gente não descobriu tão no início, e que acarretaria, e eu fui para a mesa de cirurgia, podendo perder a voz, ou ficar com uma rouquidão o resto da vida, porque talvez era necessário fazer uma raspagem nas cordas vocais. E eu lembro de dizer para o Senhor que, independente do resultado, eu estaria ali. Eu lembro que todo nesse processo eu ministrava a dança, subia no altar. E eu ministrava que, eu lembro que naquela época era um louvor que era Tu és a cura. E eu declarava a cura mesmo sem ter a cura ali, tá vivendo a cura. Então, minha realidade eu não padronizava com a minha fé, porque mesmo eu não enxergando, eu continuava crendo. Tem uma frase essa semana que eu vou tentar replicar da forma porque resume tudo isso. Deus continua sendo bom mesmo quando a vida não é boa. E exatamente isso, porque Deus ele sempre foi bom em todo o tempo, mesmo quando eu vivia coisas ruins que a vida me proporcionou. Então ele é maravilhoso. Amém, Rê. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito edificante ouvir tudo isso. Te agradecer pela disponibilidade. Eu sei que não foi fácil sair da rotina com 2 crianças pequenas, mas foi muito bom te receber. Vamos marcar outros, né? Que você possa trazer muito mais mensagens pra gente. E eu tenho certeza que o que foi falado aqui vai gerar fruto na vida de alguém, vai ajudar mulheres. Então, obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. E que Deus abençoe você que está nos assistindo e nos ouvindo também. Fiquem com Deus e obrigada. Você acabou de ouvir o podcast Fora das Quatro Paredes.